It's just Halloween. I have my Bob Dylan mask on. I'm masquerading. Hoje é Halloween. Eu estou com a minha máscara de Bob Dylan. Eu estou mascarado. Essas foram as palavras de Bob Dylan em um show em 1964, no show que fez no Dia das Bruxas e já brincava sobre usar máscaras. Exatamente 11 anos depois, ele levaria essa brincadeira a outro patamar, experimentando outras faces e facetas para expandir o artista que as veste e também para ajudar a lidar com os estragos em outras frentes. Saudações dilanescas, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dilanesco. Meu nome é Pedro Couto e desde 2010 escrevo sobre Bob Dylan. No episódio 30, eu fiz a primeira parte sobre a turnê Rolling Thunder Revue, falando desde como ela foi imaginada até ela cair na estrada no fim de 1975. Mas além dos shows surpresa com diversos artistas ali, né, Bob Dylan estava com fome de algo mais e quis enfiar, junto com toda aquela loucura de uma turnê autogerenciada, um filme cabeça doidão. Então, hoje eu vou falar do projeto adicional e ainda mais ousado que a turnê, o longo e experimental filme Reinaldo e Clara. Reinaldo and Clara. Antes, lembrando do apoia.se/dilanesco para quem é de Apoia-se e para quem é de Pix, tem a chave que é o e-mail dilanesco@dilanesco.com. Manda um valor de um café antes que eu vá para o Vale do Além. Bora começar? A relação de Bob Dylan com o cinema é tão antiga quanto com a música, né? Os seus tios tinham um cinema a poucos quarteirões de onde Bob Dylan cresceu, na cidade de Hibbing, em Minnesota. O Teatro Liba, batizado em homenagem à bisavó do Bob Dylan, foi inaugurado em 1947, né? Bem próximo do ano de nascimento, 1941, do Bob Dylan, né? E o Bob Dylan passaria boa parte da infância assistindo aos filmes e às estrelas dos anos 50, como John Cassavetes, Marlon Brando e até mesmo os filmes de Elvis Presley, astro tanto na música quanto no cinema. Em diversas fotos na juventude, é possível ver o Dylan se vestindo no estilo James Dean, né? Em Juventude Transviada, naquela pegada meio motoqueiro rebelde, sabe? Bom, já nos anos 60, a rotina de Bob Dylan foi filmada para o documentário Don't Look Back, sobre sua última turnê 100% acústica, né? Foi gravado em 1965, o diretor D.A. Pennebaker já comentou, né, sobre o impacto que teve em Dylan quando Dylan se viu filmado, né, entendendo o poder da imagem e, de certa forma, cristalizando a persona meio blasé e bem sagaz que é a marca dele nesse período, né? E aí logo depois ele se aventuraria na direção de um documentário sobre si, né? Quase como uma continuação do Don't Look Back, que viraria o It's the Document, dessa vez com foco na turnê seguinte, né? Que era metade acústica e metade elétrica com a The Band. Foi gravado em 1966 por encomenda do canal ABC, mas foi logo depois rejeitado pela emissora que julgou a edição do Dylan incompreensível para sua audiência. It's the Document nunca foi lançado oficialmente e teve poucas projeções, né? Até na internet é bem difícil achar uma versão em boa qualidade. Ainda falando sobre essa relação inicial do Dylan com o cinema, a gente pula para 1973, quando Bob Dylan conseguiu uma ponta no filme de faroeste do famoso diretor Sam Peckinpah sobre a lendária história de Pat Garrett e Billy the Kid. O Bob Dylan interpreta malemar ali, né, um personagem misterioso chamado Elias. Mas o fato é que o Dylan odiou o processo moroso de gravar um filme ali nesses moldes de Hollywood, né? Com muito mais tempo esperando do que de fato produzindo algo.
Ainda assim, quando Bob Dylan teve a epifania de fazer uma caravana improvisada e quase amadora ali, né? Achou por bem ainda investir mais dinheiro para gravar um filme e convidou até o dramaturgo Sam Shepard depois que conheceu ele na Boemia de Nova York nesse período aí, né? Nos primeiros diálogos entre Bob Dylan e o Sam Shepard, o Dylan falou de dois filmes que marcaram muito ele. O primeiro foi Children of Paradise, que aqui no Brasil ficou chamado de O Boulevard do Crime. É um filme de 1945 do francês Marcel Carné, que se passa na Paris dos anos de 1840 e fala sobre arte, teatro e autenticidade, ao mesmo tempo que traz uma espécie de pentágono amoroso, né, em que quatro homens se apaixonam pela mesma mulher, a atriz libertina, a personagem, né, que é uma atriz libertina, Garance. Entre os homens apaixonados está Baptiste, tentando aqui o meu melhor francês ali, né? Que o Baptiste é um talentoso ator mímico que encanta multidões na região dessa região do Boulevard do Crime, digamos, né? Que é uma área de entretenimento mais popular. E aí, como consta na tradição da pantomima da qual ele faz parte, o Baptiste pinta todo o rosto de branco, né? Sendo influência direta para maquiagem, né? E de alguma certa forma para uma máscara, né? Bem menos meticulosa que o Dylan aplicaria para a turnê Rolling Stone Review e o filme Reinaldo e Clara. Ah oui, ils comprennent tout. Et pourtant, ce sont de pauvres gens. Mais moi, je suis comme eux, je les aime. Je les connais, leur vie est toute petite, mais ils ont de grands rêves. Et je voudrais pas seulement les faire rire, je voudrais aussi les émouvoir, leur faire peur, les faire pleurer. Esse trecho é uma conversa entre Baptiste e outro ator e pretendente da Garance. E o Baptiste reflete sobre arte e relações com o público, né? Ele fala: eu sou como eles, eu amo eles, eu conheço eles. Suas vidas são pequenas, mas seus sonhos são gigantes. Eu não quero apenas agradar eles, eu quero que eles se sintam tocados, amedrontados, com vontade de se emocionar e chorar. Outro filme é Shoot the Piano Player, ou Atire no Pianista, de 1960, estrelado pelo cantor francês que também se arriscou como ator, Charles Aznavour. No filme, um pianista profissional descobre que deve toda a sua carreira ao caso de sua esposa com um agente artístico. E aí, nesse momento que ele descobre, ao assumir a traição, a esposa se mata e o músico viúvo passa a usar um pseudônimo, abandonando os grandes palcos para tocar em um bar, né? Até que os seus irmãos roubam o dinheiro de um grupo de bandidos e faz do pianista e a sua nova namorada, que é a garçonete ali, alvos de um sequestro. Os dois filmes compartilham alguns pontos bem interessantes, né? Acho que os dois trazem uma discussão sobre a vocação, o propósito e os objetivos na carreira artística. Os dois possuem uma linguagem mais experimental, com cenas e abordagens bem pouco usuais para sua época, principalmente uma narrativa nem tão linear ali, né? E os dois trazem a questão extraconjugal e os desafios de um amor que às vezes é explorado para outros motivos e às vezes quer simplesmente ser vivido. Quando a gente assiste aos dois filmes e reflete sobre esse momento na carreira do Dylan, né, pensando no filme ali, fica claro como ele quis usar essas duas influências. Todos esses pontos, de alguma maneira, foram abordados por Bob Dylan, que na época não queria repetir as fórmulas do show business para a turnê, buscando experimentações, né? Que apesar da produção de belos discos, como Blown on the Tracks e o Desire, sentia que estava em uma crise artística ou até de propósito da sua arte. E, obviamente, tinha a complexidade do seu casamento, que estava em crise por conta de uma desconexão do casal, mas também por uma certa necessidade de um amor livre e amplo do próprio Bob Dylan. E aí eu fiquei imaginando como o Dylan, de alguma forma, né, eu pirando aqui, como ele se viu nesses dois filmes, né? Sei lá, talvez assim como Baptiste tem uma sensibilidade artística alta que atinge multidões, mas que também deixa ele exposto por trazer tão à tona os seus sentimentos. Até assim como o Garance, né, a atriz, talvez entenda que a vida não é feita de escolhas únicas, mas de experimentações diversas. E talvez como Eduard Saroyan, que é
o nome do personagem interpretado por Charles Aznavour, ele entende que o sucesso comercial dos grandes palcos não é o único caminho, e mesmo esse caminho de louros tem um preço alto. E além de tudo isso, temos a discussão sobre o amor e relacionamento, um dos temas principais de Reinaldo e Clara. Apesar de chamar Sam Shepard para ajudar na trama, o Bob Dylan não queria roteiros pré-definidos, apenas caminhos, sugestões. Mesmo sem saber, ele meio que vestiu, né? Obviamente que eu tô brincando, mas ele é como se ele tivesse vestido a máxima do nosso cineasta brasileiro Glauber Rocha, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Em Reinaldo e Clara, o Bob Dylan deu a muitos dos músicos da turnê papéis no filme, além de tantos outros artistas de fora da turnê, né, de músicos a profissionais do cinema, como o próprio Sam Shepard e também Harry Dean Stanton, que ficaria famoso em Paris, Texas, do Wim Wenders, né, e Helena Kalyaniotis, indicada ao Globo de Ouro de 1973, né, um ano antes, poucos anos antes da gravação do Reinaldo e Clara. O Bob Dylan interpreta o protagonista, Reinaldo, enquanto conseguiu convencer a sua então esposa, a Sarah Dylan, a ser seu par, a Clara, né, Reinaldo e Clara. A Joan Baez, que participou da turnê e também participa do filme, é creditada apenas como a mulher de branco. Ronnie Hawkins, que é um músico, faz o papel do Bob Dylan, e a Ronnie Blakely é a senhora Dylan, enfim, e por aí vai. O filme todo foi gravado na primeira parte da turnê, né, só em 1975, e é uma colagem complexa de 3 camadas de registro. Cenas dos shows na Rolling Stone Review, uma espécie de bastidores da turnê, mostrando as viagens, as montagens de palco e a preparação dos músicos, e por fim, a gente tem as cenas ficcionais ali, né, interpretadas e muito improvisadas com os músicos e atores. Principalmente durante a edição, talvez tenha sido o projeto que o Dylan colocou mais horas de envolvimento, passando boa parte de 1976 e 77 editando junto com o Howard Hawks, que também fez o Eat the Document com ele. E em uma entrevista, muitos anos, né, atrás, obviamente, o poeta Allen Ginsberg, que também participa do filme, deu alguns detalhes sobre o processo de Dylan após a filmagem, nessa fase de edição. O que ele fez foi filmar cerca de 110 horas de material, ou mais, e analisar todas as cenas. Depois, ele colocou todas as cenas em fichas de acordo com algumas ideias que tinha quando dirigia as filmagens. Ou seja, temas como Deus, rock and roll, arte, poesia, casamento, mulheres, sexo, Bob Dylan, poetas, morte, talvez 18 ou 20 temas. Depois, ele também colocou em fichas todos os diferentes personagens, assim como as cenas. Ele também marcou nas fichas a cor dominante, azul ou vermelho, e certas outras imagens que aparecem ao longo do filme, como a rosa, o chapéu e os índios, né, os índios americanos, de modo que ele finalmente teve um arquivo cruzado de tudo isso. E então, ele revisou tudo novamente e começou a compor tematicamente, entrelaçando essas referências composicionais específicas. Portanto, é composicional e a ideia não era ter um enredo, mas sim uma composição de temas. O próprio Dylan diz que o filme é mais uma composição do que uma narrativa mesmo, né? Mas não que ele precisasse falar. Novamente, depois de assistir o Boulevard do Crime e A Tiro no Pianista, fica mais fácil de entender qual que era o objetivo do Dylan e Reinaldo e Clara, e fica até interessante como um filme, mas continua um filme muito picado, muito difícil de absorver como uma obra única, assim, né? Ainda assim, existem cenas e tramas ali que são espetaculares. Tem o David Blue, que é, né, um músico jogando pinball enquanto fala sobre os primeiros anos do Bob Dylan em Nova York. E o David Blue aparece de vez em quando no filme, assim, né, trazendo pequenas anedotas reais e, de certa forma, criando uma espécie de retorno à realidade em meio ao devaneio, ao quase sonho ali, que é o restante do filme.
E aí, aliás, entre as influências na experimentação, tá novamente o artista plástico Norman Rabin, que tinha Boulevard do Crime como um de seus filmes favoritos e que deu aulas para o Dylan, que influenciaria ele a compor principalmente o disco Blown on the Tracks, que eu ainda preciso fazer um episódio, mas enfim, voltando. Assim como na experimentação em algumas músicas do Blood on the Tracks, o Bob Dylan tenta em Reinaldo e Clara misturar o presente, o passado, o futuro, além de mesclar quem é eu, você, ele, ela, eles, elas, e também colocar em suspenso o que é realidade e o que é fantasia. E aí tem várias cenas com esquisitices da vida real. Temos uns caras pregando a palavra de Deus em cima de uma Kombi em Wall Street, em frente ao prédio onde George Washington prestou seu juramento inicial de posse, ou de grupos afro-americanos de todas as idades reunidos em torno do Apollo, do Teatro Apollo, reagindo ou não ao caso do boxeador preso Robin Hurricane Carter, né? Numa sobreposição bem interessante de visões, ou as canções belíssimas, mas ininteligíveis de uma personagem, né, de uma mulher chamada Mama Frasca no Dream Away Lodge. Ou mesmo o poeta Allen Ginsberg recitando sua poesia transgressora, quase vulgar ali, né, em um hotel diante de um público idoso e confuso. Bom, a primeira pergunta que vem na cabeça é: por que Dylan faria esse tipo de filme? Talvez, sei lá, talvez ele estivesse sofrendo muito com o fim iminente do seu casamento e ao mesmo tempo tentasse manter uma identidade musical viável e significativa após tantos anos afastado do mundo da música. Sei lá, nesse período aí, né? Talvez ele achasse que poderia superar a situação com uma turnê, um elenco em constante mudança, experimentar fazer um filme e uma fuga total para a estrada e se adaptando a uma vida em movimento novamente. E aí vale dizer que é uma estratégia que ele praticamente vem adotando desde então, mas se acentuou muito mais a partir de 1987, né? Como eu comento nos episódios 21 e 22. A segunda pergunta que vem, eu acho, tanto para quem viu, quanto para quem ainda pensa em ver Reinaldo Clara é: vale a pena assistir? Obviamente que eu, com todo o meu clubismo, diria que sim. Mas também digo isso porque existem coisas nesse filme que são incríveis de serem vistas, né? Quase uma mistura experimental, um pouco bizarra às vezes, mas é arriscada num ponto de vista positivo, né? É uma mistura de Blown on the Tracks e Desire, né? Dois discos que trazem narrativas intrigantes, imagens fortes e um Dylan disposto a depositar muita coisa de si na sua arte, né? Eu revi os dois filmes que influenciaram, que eu comentei já, né? Antes de rever de novo Reinaldo e Clara, isso me deu uma noção melhor sobre as possíveis, de certa forma, intenções do Dylan, né? Eu acho que ele foi audacioso e a ideia é muito boa. Talvez ele viu, sei lá, assim como o Charles Aznavour, que ele não precisava ter a melhor técnica de interpretação, principalmente quando seu papel está atrelado à música. E ele conseguiu sugerir a ideia da vida dupla do artista como um personagem Batiste que pinta o rosto quando sobe no palco para levar sua mensagem sobre a vida, enquanto tem suas próprias reflexões e questionamentos quando está fora do palco, né? E misturando os dois filmes e a própria vida do Dylan, tem a reflexão sobre a vida a dois, as questões do desejo, fidelidade, parceria, família. E Dylan também tentou pegar desses dois filmes algumas experimentações interessantes, mas que talvez estivessem muito fora da sua habilidade como cineasta, sabe? Eu acho que a falta de uma linha narrativa mais clara, mesmo que conceitual, faz com que seja difícil assimilar as intenções do Reinaldo e Clara. Até pelas influências, o Reinaldo e Clara não quer ser um filme hollywoodiano no sentido de entregar mastigadinho toda a trama e dar resposta a tudo. E eu acho que isso é muito bom, né? Mas eu acho que o Dylan não tinha, né, tanta habilidade em criar essa colagem de cenas e enredos de um jeito que trouxesse uma unidade para o filme, né? Mas, de novo, eu acho que existem pontos altos muito interessantes.
mencionando alguns, né? O primeiro, acho que mais óbvio, são as cenas de palco da turnê, né? É um registro muito importante de uma turnê que aconteceu nesses moldes, né? Com todas essas coisas, apenas entre outubro e dezembro de 1975, em um formato e um Dylan que nunca mais se repetiria. Então, ver Dylan no palco gesticulando, fazendo caras e bocas e curtindo de um jeito bem menos blasé como ele costumava fazer nos anos 60, né, o momento ali, é muito interessante. E não tem só Dylan. É muito interessante e bonito ver como Dylan incluiu vários outros músicos cantando como era a turnê mesmo, né? E mesmo ter um aperitivo melhor de como eram esses shows, para além da figura central, né, esse magnetismo que o Bob Dylan acaba tendo. E aí, por exemplo, no filme, menos de 60% das músicas do filme é do Bob Dylan. E tem registro muito interessante, como o Remy Jack Elliott tocando guitarra com a banda, além de músicas belíssimas, como Need a New Sunrise, de Ronnie Blakely. And I'm glad, 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 'cause I need a new sunrise in every morning. And I need a new moonrise in every night. I was on the lake at twilight, I saw my Além das cenas do palco, as cenas fora dele também trazem diálogos bem interessantes, quase todos com uma reflexão sobre amor e relacionamento. Ah, tem diálogos que não estão na boca do Dylan e da Sarah, que parece que poderiam ser tamanha verdade e intensidade de uma discussão genuinamente de lavação de roupa suja de uma relação desgastada, né? E é claro, surpreendentemente ver Dylan explorando a ideia do triângulo amoroso no filme, tendo ele, Sarah e a Joan Baez como protagonista, né? Eles, de fato, quando o Dylan casou com a Sarah, ele tinha um rolo com a Joan Baez, né? Ou tinha ali uma pendência, né? Mas as cenas com eles com os três ali são incríveis. E tem uma delas que o Reinaldo, né, o Dylan, é questionado por Clara se ele ama a mulher de branco. E aí o Reinaldo responde: eu amo você como eu amo ela? Não. Eu amo ela como eu amo você? Não. É isso, Dilão no limite do correto. E aí tem outra cena que o Renato é questionado pela mulher de branco, né, a Joan Baez. Como você acha que seria se a gente casasse? E o Reinaldo responde: eu não sei, eu não mudei muito, e você? E aí a mulher de branco, né, a Joan Baez fala: talvez. Toma, Dilão. E agora, sendo bem sincero, né? Eu acho que o Reinaldo e Clara uma experimentação bem interessante, mas que vale mais para os fãs mais aficionados, né? Como eu. Principalmente depois do filme Rolling Stone Review, uma história de Bob Dylan por Martin Scorsese, que eu quero falar agora um pouquinho sobre. Esse filme foi lançado em 2019 e já como benefício tem os registros feitos na turnê restaurados em altíssima qualidade. É muito melhor do que as versões que circulam de Reinaldo e Clara. O Scorsese incluiu várias imagens que não estavam no filme, desde música, né, até cenas. Tem uma cena que circula bastante da Joan Baez e o Dylan conversando no balcão de um bar que é assim absolutamente incrível. Well, I know you like my it really dress. displeases me that you went off and got married and You went off and got married first and didn't tell me. yeah, You should have told me or something. but I married the woman I loved. I know that's true. That's true. And I married the man I thought I loved. See, that's what thought has to do with it. Thought will fuck you up. Como as cenas eram improvisadas, a Joan Baez parece começar a conversa com Bob Dylan sem interpretar. Ela até chama ele de Bob, né? Enquanto relembra a época que estavam juntos e que via ele compondo canções fantásticas. E aí, a partir desse trecho, né, o Dylan tenta voltar meio que a trama do filme, mas de um jeito bem malandro, dizendo: nossa, me fez muito mal que você foi lá e se casou. Então, e aí a Joan Baez interrompe ele e rebate, né? Você foi lá e se casou primeiro e não me disse nada. E aí fica um climão assim, um Dylan meio acuado, consegue, né, fica meio assim pensativo, mas consegue achar uma saída. Mas eu me casei com a mulher que eu amo. E aí Joan aceita a resposta, endossa ali, né, e se abre novamente. E eu casei com um homem que eu pensava que eu amava.
E aí temos a saída dylanesca para a cena, né? Com Dylan concluindo meio sorridente. Então, é isso que o pensamento faz com a gente. O pensamento vai nos destruir, né? Pensar vai nos destruir. Quem conhece o filme original vai sentir falta das cenas com a Sarah. Ela não é vista em nenhum momento na versão do Scorsese, né, que aliás está disponível no Netflix. Provavelmente por ordens do Dylan, que deve ter um acordo de confidencialidade bem pesado com a mulher, com essa ex-mulher, né, com a Sarah, desde a sua separação, e acho que não seria ele que quebraria. E aí o Scorsese deve ter ficado numa sinuca de bico, né? Como que eu vou fazer um documentário de uma turnê em que se fez um filme cujo protagonista não pode aparecer? Mas Scorsese trouxe uma solução genial. E na minha interpretação, o que o Scorsese fez foi fez o que o Dylan gostaria de ter feito. Uma mistura de documentário de uma turnê histórica atrelado a histórias intrigantes que acontecem fora do palco. E aí não tem o peso poético do amor e do relacionamento, mas tem toda uma trama sobre relações, objetivos, egoísmos e afins. Então o Scorsese criou personagens e histórias, né? No documentário tem, né, nesse pseudo-documentário. A Sherry Stone, que aparece, não foi com a mãe ver os shows e conhecer o Bob Dylan. A violinista Scarlett Rivera não namorava o Gene Simmons do Kiss. E o diretor Stefan Van Dorp nem existiu. Então, de certa forma, seguindo as intenções do Dylan, mas aprimorando com seu conhecimento majestoso de cinema, o Scorsese fez um filme que mistura música, realidade, fantasia, tramas e histórias intrigantes, mas foi feito com um diretor que sabe imprimir uma narrativa coesa e atores que sabem interpretar. E aí até o Dylan entrou na jogada, um Dylan mais velho, obviamente, né? Em cena sendo entrevistado e comentando sobre essas anedotas que eu citei, como se tivesse realmente acontecido ali. No fim, Reinaldo e Clara é mais uma experimentação que Bob Dylan nos entrega de maneira crua, quase como se compartilhasse de maneira artística o seu próprio processo artístico de criação, expansão, reflexão e recriação. Ao meu ver, é como ele faria com os discos lançados não faz muito tempo, há poucos anos atrás, em que ele canta canções já interpretadas por Frank Sinatra, né? Para expandir, é preciso sair da sua zona de conforto e experimentar. E Dylan faz isso compartilhando com a gente. Mas esses discos é papo para outro episódio. Bom, espero que tenham gostado da reflexão sobre o filme Reinaldo e Clara e os outros, né? Quem já viu, comentem e o que achou deles, né? Tanto o Reinaldo e Clara, quanto o Scorsese, quanto até o Boulevard do Crime e Atiro no Pianista. Abraços e até a próxima.